Hoje nós vamos mergulhar aonde a psicologia encontra a alma. No nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre espiritualidade e a prática do nosso dia a dia. Você sabia que inúmeras pesquisas comprovam que atividades que estão ligadas à espiritualidade, como, por exemplo, meditação e prece, ajudam no controle da ansiedade e da depressão? Pois é, fica aqui com a gente hoje que nós vamos falar sobre esse tema e muito mais. Vamos trazer algumas lições práticas para o dia a dia que você pode aplicar para melhorar um pouco também a sua rotina. Hoje nós estamos recebendo o psicólogo Radhika. Ele que tem uma enorme experiência na área da psicologia e ele foi além. Ele conseguiu juntar um pouco da espiritualidade com tudo isso. Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Radhika, você, assim, hoje a gente vive uma crise de espiritualidade, né? De espiritualidade e de saúde mental, né? A gente vive muitas crises Muitas hoje. crises, é o tempo das crises, né? Você acha que essa crise de saúde mental que a gente vive hoje tem a ver com o fato da gente não estar olhando para esse lado da espiritualidade da gente? Você consegue ver isso na sua prática clínica? Com certeza, né? Com certeza quando a gente fala da espiritualidade não como uma religião, ou não necessariamente, até como um conjunto de práticas, né? Eu não diria assim que a pessoa precisa ter um conjunto ritualístico ou uma crença religiosa, né? Ou estudar uma escritura. Não é sobre essa espiritualidade, né? Mas acho que quando a gente fala da espiritualidade de um lugar da conexão consigo mesmo, né? E se a gente for estudar mesmo os caminhos espirituais mais profundos, a gente poder pensar que a conexão comigo mesmo é a conexão com todo. Se eu sou um só com tudo, né? No fim das contas, então a conexão com a divindade, com a parte divina da vida, com a parte divina em mim mesmo e a conexão mais profunda mesmo, né? Então eu diria, talvez essa espiritualidade num sentido de uma conexão consigo mesmo e talvez isso passe por um autoconhecimento, né? Mais a fundo do que uma psicologia adaptativa, né? O mais superficial, né? Cara, interessante isso, porque eu vejo a espiritualidade exatamente como você acabou de descrever, assim. Eu acho que tem uma definição simples de espiritualidade que é basicamente autoconhecimento. A capacidade de você entrar em contato com o que é seu de verdade, né? Porque isso parece besteira, né? Mas, cara, a gente não está em contato com quem a gente é de verdade, está em contato com um monte de outras coisas, expectativas, né? Imposições. Isso aí vai tirar a gente do centro, não tem como, né? É verdade. E a gente pode pegar pessoas que estão frequentando templos, né? Ou praticando rituais, e você pode pegar um senhor que está todo dia acordando e capinando, né? A rocinha dele, e às vezes em um olhar mais profundo, ele é muito mais espiritual. Né? Ele está numa conexão muito mais profunda com ele mesmo, ali, com a natureza. Né? Assim, então... Eu acho que quando a gente fala de espiritualidade, é muito interessante a gente trazer aqui para o nosso público que a gente está falando exatamente disso, é uma coisa muito ampla. Né? A gente não está falando apenas de religião, a gente não está falando de práticas que são pré-determinadas, que tem que acontecer desta forma, desse jeito, nesse dia, com essas pessoas, com essa roupa ou qualquer coisa do tipo. Né? A gente também fala disso, óbvio, isso também perpassa um pouco disso, mas a gente está falando de uma coisa que vai muito mais além. Sim. Sim. Eu vou falar um pouquinho de mim e pegar um gancho no que você falou. Ótimo. Né? Fica à vontade. Então, eu sou psicólogo, formado por graduação, fiz uma formação em psicologia comportamental até o último ano, e aí eu conheci um caminho que se chama Core Energetics, que ele é uma fusão do Pathwork com a bioenergética. Então, a bioenergética ela vem do Reich, que estava ali junto com Freud, né? Assim, então, a gente tem essa conexão aí. Então, o Reich estava estudando junto com Freud, mas ele olhava para o inconsciente no corpo. Isso deu origem às terapias corporais, né? As psicoterapias corporais, que deram origem à bioenergética e todas as terapias reichianas. E o John Pierracos foi aluno dele, e ele conheceu a Eva Pierracos, que canalizava algumas palestras de conhecimento psicoespiritual, que chama o Pathwork, que é um caminho, mas que tem um conhecimento psicológico muito profundo. E ele juntou tudo isso e fez a Core Energetics. Eu conheci a Core Energetics quando eu estava acabando a formação da psicologia comportamental, e segui neste caminho, né? Mas desde a psicologia, eu me lembro de fazer um texto que eu gostei muito, eu lembro que eu me orgulhei desse texto com uma professora, não lembro de qual disciplina, ela pediu para fazer um texto livre e eu fiz um texto sobre psicologia e espiritualidade. Então, a minha pergunta era assim, como é que você vai estudar um objeto sem questionar
a origem dele, sem questionar mais profundamente o que ele é, né? Então, acho que uma ciência que se propõe a estudar o ser humano, ela, em algum nível, ela tem que se questionar o que é o ser humano. De fato, né? De fato, o que somos. Como que eu vou estudar o seu comportamento? Como que eu vou estudar a sua mente sem entender mesmo, assim, sabe? Profundamente, sem buscar compreender, sem buscar que seja em filosofias antigas, em textos antigos e outras coisas. Como é que eu vou, através da minha cabecinha tão pequena aqui, olhar para você e tentar entender tudo sobre você? Eu vou ter que ir mais fundo, né? E aí é onde eu acho que a psicologia ela se encontra com a espiritualidade. Quando eu vou mais fundo, tentando compreender. Claro que não necessariamente uma psicologia precisa ser espiritual, precisa ter alguma coisa canalizada, né? Eu acho que tem psicologias que se propõem a serem mais adaptativas, né? Caminhos que é adaptar a pessoa à sociedade, adaptar alguns comportamentos, isso é importante, né? Mas existe essa fusão e essa conexão que eu acho que dá para ir um pouco mais profundamente, né? E aí eu trabalho nessa linha, dou aula na formação de Core Energetics, que acontece na Unipaz, aqui em Brasília, né? Sou formado já há um bom tempo. E é isso, né? Eu acho que parte daí, parte desde a época da psicologia, acabei viajando para a Índia 4 vezes, ficando muitos meses lá, assim, né? Para estudar em retiros, até onde eu recebi esse meu nome, que é Radhika, que fala, mas Radhika e também... E quer dizer o quê? E Fábio é meu nome de batismo, então muita gente me chama de Fábio, muita gente chama de Radhika. Então, às vezes, eu até coloco no meu currículo Fábio Radhika. Né? Porque daí a pessoa pode escolher, né? Qual É, ela quer. claro, se achar muito complicado. E o que Radhika quer dizer? Radhika, na verdade, vem da tradição Hare Krishna, assim, é o nome de Irada, mas era o nome de um príncipe. Uhum. Foi assim, esses nomes não necessariamente eles têm assim, Isso, um caminho muito específico. Isso está no mantra, né? Radharam. Tá. Hare Krishna, Radharam. É. Mas, cara, eu achei muito interessante o que você falou, assim. E aconteceu, porque eu me identifiquei, assim. Isso aconteceu exatamente comigo, só que pela sociologia, né? Eu sou formado em sociologia. E eu fui para a sociologia para entender o ser humano. Sempre foi uma coisa na minha cabeça, cara. Que é isso? Que é isso? Quem sou eu, sabe? Uma coisa meio existencial mesmo, assim. E a sociologia, nossa, me deu ferramentas muito interessantes e tal, mas passou longe um pouco, sabe? Dessa resposta. De quem a gente é, sabe? Então, eu acho que foi por isso que também eu comecei a ir pro lado da espiritualidade, assim, sabe? Sim. E aí, cara, eu me encontrei no yoga, sabe? Porque eu entendi que o yoga... Eu chamo yoga... Eu generalizo um pouco. Eu chamo de yoga as tradições védicas, digamos assim, sabe? Uhum. Eu sei que isso é só para facilitar, senão tem que matizar tudo. Mas são, né? Tudo é yoga, no final das contas, né? Mas eu achei que... Falei, cara, é aí que tá. Assim, esse pessoal está 5 mil anos falando exatamente sobre essa pergunta, né, cara? Quem somos nós? E eu achei muito legal uma coisa que você falou, psicologia adaptativa. Cara, tem alguma coisa que não está funcionando nessa psicologia, né? Porque está todo mundo desadaptado. Mas eu não vamos culpar a psicologia, não. Vamos culpar essa sociedade doente, né, cara? Eu não gosto de atacar nenhuma linha, né? Eu acho que cada um tem seu lugar. Mas não tem como se adaptar a uma sociedade doente dessa, cara. Esse é que é o negócio. A questão tá no que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo uma desconexão muito grande do nosso propósito maior como pessoas. E a gente vive uma compartimentalização de quem nós somos. Sim. Então, agora, eu sou a Luana do trabalho. Entra na caixinha aqui, modo racional. Então, eu não tenho emoção, eu não tenho problema em casa, eu não tenho nada. Eu sou só essa Luana aqui dentro dessa caixinha. Agora, eu sou a Luana da família. Então, eu volto para outra caixinha. Então, agora eu sou uma pessoa amorosa. Nanana. Agora, eu saio dessa caixinha, eu sou a Luana com os meus amigos. Então, agora eu sou extrovertida, agora eu sou aquela pessoa... Então, assim, a gente vai compartimentalizando quem nós somos e ao invés de integrar. Né? Sim. Ao invés de ser uma coisa só. Você tá bem junguiano pro meu gosto, viu? Eita, deixa Freud saber. Você tá falando de persona, de mas olha, como as coisas se encontram, né? Porque a Core, ela vai falar das máscaras. O Peffer, que é a linha Reichiana, né? O Reich vai falar das máscaras. E é um pouco do que você está falando. E é esse lugar, né? É um lugar que eu acabo criando um eu idealizado, uma idealização de mim mesmo para me adaptar, para ser aceito, para ser amado, né? E a desconexão tá aí, né? Sim. Mas desconexão com o quê, cara? Explica pra gente com o que exatamente que tá essa desconexão. Olha, então, como a Core vai compreender, por exemplo, essa conexão, né, em algum nível da espiritualidade com a matéria, com a coisa psicológica. Então, uma forma que a gente enxerga isso é que tudo é uma coisa só, são níveis.
tudo o quê? O corpo, a mente, as emoções, o campo espiritual, né? Então, a gente também acredita na questão psicossomática de que as doenças que se formam no nosso corpo, as tensões que se formam, os bloqueios, né? Toda a diversidade de doenças, elas partem de um lugar mais sutil. Então, elas partem de um campo de padrões, de crenças, de coisas às vezes muito sutis que eu acredito, que eu fui absorvendo durante a vida, aquilo vai moldando meus comportamentos, vai moldando a minha mente. Eu vou bloqueando o fluxo da vida em mim. Eu vou bloqueando o fluxo da saúde, porque nós somos saúde, nós somos vida, nós nascemos com direito à saúde. Né? Nós não nascemos aqui para ficar doente, para ficar passando neuroses. Né? A gente não nasceu programado para isso. Né? Se a gente for falar de espiritualidade, esse não é o plano divino, digamos assim. Né? A gente ficar neurótico, ansioso, todo mundo deprimido. Não é esse o plano. Isso não é o projeto. Né? Mas alguma coisa vai acontecendo com as crenças e com tudo que a gente vai aprendendo, com essa necessidade de se adaptar, de ser amado. E tudo isso vai se moldando e descendo, né? Então, à medida que isso vai se densificando, isso vai se tornando questões emocionais e vai se tornando questões físicas, né? Então, a gente enxerga essa forma, essa interconexão, né? De lugares mais sutis com as doenças que se formam até no corpo físico. Então, acho que daí dá para entender um pouco a conexão, né? Assim, da espiritualidade. Então, quer dizer que ao mesmo tempo, se eu me conecto com algum lugar, mesmo que mais sutil, eu posso sim, né, compreender, mudar alguns padrões, algumas questões até psicológicas, físicas, ou o caminho contrário também. Né? Eu acho que uma ferramenta interessante que a espiritualidade pode dar para a psicologia e para o nosso autoconhecimento é uma que eu ando pensando bastante, é a gente sair da racionalidade um pouco. Né? Assim, a gente tem uma história que individualizou demais a gente, né? Então, assim, desde lá do Renascimento, com a Reforma e tal, a gente foi... E aí, depois, o Iluminismo, o capitalismo e tal, a gente foi criando, assim, um individualismo que não funciona, né, cara? Então, a gente aprendeu a viver em comunidade, em tribo, né? É para isso que a gente serve. Não é para a gente se trancar num apartamento, sair para trabalhar e voltar para onde, né? No meio de um lugar onde só tem construção, entende? Coisa feita pelo próprio homem, né? Sim. Aí a gente se conecta da natureza, a gente se conecta da nossa própria natureza, que é tribal, digamos assim. Tipo assim, esse é um movimento que eu acho muito legal que está acontecendo hoje em dia, por um lado, né? Por outro lado, tem essa negação da ciência, negação da racionalidade, até um determinado momento é ruim. Mas eu não estou falando sobre negar a racionalidade, eu estou falando sobre a gente ativar outros tipos de inteligência na gente, que só a espiritualidade pode dar para a gente, eu acho. Eu acho que é uma questão de equilibrar, né? Equilibrar. Eu acho que a palavra é essa, é buscar esse equilíbrio entre o que é o racional e o que às vezes não é o racional também, né? Porque a gente sabe que racionalizar também é um mecanismo de defesa nosso, né? Porque quando a gente racionaliza, a gente tira isso... uma parte dessa dor que a gente sente também, né? Então, eu tô passando por um momento específico na minha vida em que eu tô sofrendo. Eu vou racionalizar o máximo que eu pudesse esse sofrimento. Porque essa doença apareceu, como que isso foi fazer, o que eu tenho que fazer de tratamento, como que... Então, você tenta racionalizar o máximo possível para você também diminuir. Então, a racionalização também é um mecanismo de defesa. Eu acho que a questão é o equilíbrio entre o que você tá racionalizando e o que você não vai racionalizar mesmo. E o equilíbrio, o Patrick vai trazer isso da seguinte forma, né? O Patrick vai dizer que existem 3 forças divinas que habitam em nós, né? Que é o amor, o poder e a serenidade, ou a sabedoria. E eles se manifestam como emoção, vontade e razão, e inteligência. E existem esses desequilíbrios, né? Que é porque o ideal é a integração entre a emoção, entre a sabedoria, a serenidade, a razão e a vontade. Mas vão existir tipos de pessoas. Provavelmente você conhece uma pessoa que acredita assim, eu sinto muito, porque sentir é superior às pessoas que pensam, às pessoas que realizam. Né? Tem aquele cara que só realiza, que faz, e fala assim, eu realizo. Essas pessoas ficam só pensando ou ficam sentindo muito, não tá com nada, né? A pessoa em algum nível tem essa crença. E tem as pessoas, você falou um pouco de você, que vão para a razão, que vão tentar entender e tal, mas às vezes tem dificuldade de sentir, ou às vezes dificuldade de ir para ação de algum lugar, não sei, não necessariamente dificuldade em 2, mas acredita que um é superior, né? O Patrick vai trazer isso dessa forma, então, que uma das distorções, um dos equívocos nossos é isso, acreditar que uma força é superior à outra. Então, são essas 3 forças, né? Dentro de nós, humanos, o amor, o poder e a serenidade,
é a emoção, a vontade e a inteligência, né? E a razão. É, É uma forma... Cara, muito legal, muito interessante Muito massa isso, né? pensar E- essa estrutura, né? E eu acho que a história levou a gente até onde a gente está agora, privilegiando, né, a vontade e a razão, né, pelo menos. Mas principalmente a vontade, né? Aí deixou de verdade. lado outras coisas. É verdade, na escola tem educação física e Uhum. tem razão ali, né? É, Assim, de monte. Você exatamente. aprende coisa que você nunca vai usar. Agora, vai ver se tem uma aula que ajuda as crianças a falarem sobre o que elas estão sentindo. Né? Exatamente. E aí os bullying, e aí toda essa coisa, o filme da adolescência aí, que tá, a série, seriado. né? Tá bombando aí, falam, né? Acaba que mostra essa realidade, que não tem um espaço para dizer o que eu tô sentindo, onde estão minhas emoções, né? Eu acho que ainda mais fundo ainda, falando sobre espiritualidade, eu acho que chega a um determinado ponto, assim, que não tem mais nada, na verdade, né? Que o budismo chama de sunyata, né? Porque o que eu estou dizendo com isso, assim? Por exemplo, que quando eu vou dar uma aula de meditação, por exemplo, eu sou professor de yoga, cara, não tem como você racionalizar a meditação. Não tem como você criar... aí o que você faz? Você cria lá ferramentas e rituais e jeitos para você chegar a um determinado momento para você neutralizar a mente, neutralizar todo o resto e você se entregar para uma coisa que chama meditação, né? Sim. Então, o que eu gosto de dizer nessas horas é, cara, esquece tentar perceber alguma coisa. Não é nem isso. Você não vai tentar perceber nada. Você não vai... Só esteja ali, sabe? E não tem isso que fica difícil da gente falar, em colocar em palavras, né? Uma coisa que o budismo fala também, chama de avyakta, né? O inominável. O que foi legal, porque o Buda, ele reformou o hinduísmo, né? E naquele momento o hinduísmo ali, bramânico, era muito ritualístico, né? De culto às divindades e tal. E o Buda falou, cara, não é assim que a gente vai chegar ao divino, não é para fora, né? Então a gente tem que entrar em contato com algo que é inominável. Deus é inominável. A gente fala, mas tem que sentir aquilo. Eu não sei nem sentir a palavra certa, é realizar, sabe? Aí fala de autorrealização, né, e tal. Então, assim, a gente precisa, eu acho, lembrar isso, sabe? Falar um pouco mais sobre isso, assim, tipo... A gente sair da mente, né, cara? Porque a gente precisa sair dessa parte. O amor é interessante, essa coisa do amor, né? O amor é uma coisa que você se entrega para ele. Você não faz o amor, né? É verdade. Dentro do que você falou, acho que a natureza é um bom caminho, né? Assim, para não complicar muito, porque a natureza... Não é, porque às vezes... É porque eu tô tentando racionalizar o que ele falou até agora. Tá um pouco difícil, eu não consegui ainda. E assim, é muito bom a gente falar sobre isso, porque assim... A gente tá aqui conversando, pessoal, quem tá assistindo ou quem tá ouvindo, mas a gente não é iluminado, tá? Entendeu? Nossa, longe disso. Longe disso. Meu Deus. Eu, por exemplo, Felipe fica aqui falando da meditação, por exemplo, eu tenho uma dificuldade extrema com isso. Pra mim, porque eu racionalizo o tempo inteiro. Sim. Porque eu fico, vai, senta. Isso tá agora. Não, passou o pensamento, passa o pensamento. Eu juro, eu fico assim. O pensamento vai passar. Passa. E o pensamento não passa, porque eu tô segurando ele. E eu sei disso, mas eu tô racionalizando de novo. É eu que tô segurando o pensamento, deixa ele passar. Então, assim, a gente tá aqui falando sobre tudo isso, mas porque a gente acredita que a evolução é a troca. Sim, né? É sim. essa troca que ajuda a gente a evoluir. A gente Com certeza. tá num processo. Eu diria assim, né? Pra mim, uma coisa que funciona, talvez assim, pra quem tá ouvindo a gente, pra quem tá assistindo a gente, né? Assim, eu acho que um caminho pra isso, talvez... Eu vejo o tempo da natureza, a vibração da natureza, né? Ainda mais hoje em dia, como você falou da natureza, né? Eu fiquei com vontade de voltar um pouco da natureza. Porque esse tempo da cidade, essas coisas, né, eletrônicas, essas luzes, tudo é antinatural, né, assim, de onde a gente veio. E tudo bem, né? E tudo bem, mas a gente precisa saber que a gente precisa se reconectar de vez em quando, né, assim, com outro tempo que um tempo um pouco, né? Que eu acho que na natureza a gente encontra esse tempo. Né? Quando você acorda no meio da Chapada, a gente tem aqui a Chapada dos Veadeiros, né? Que é maravilhoso. É um privilégio, É um privilégio, mas cada pessoa tem sua natureza, às vezes para a beira de um lago, contemplar, né? Você sentar num lugar, contemplar umas árvores. Sei que tem gente que tem pouco tempo, mas às vezes um tempo para isso eu acho que já ajuda, assim, a reduzir a frequência, né? Reduzir as ondas para entrar nesse estado de ser, né? Não, e passa mais devagar mesmo, né? Eu e minha companheira, a gente vai pra chácara, né, todo final de semana, que é o nosso lugar de
de natureza. Às vezes quando a gente brinca, que horas são? 3 da tarde. Ixi, lá na cidade deve ser 10 da noite. É isso. E assim, é interessante a gente falar, porque se conectar com a natureza vai muito além só disso, né? Da gente ter oportunidade, claro, muito bom quando a gente tem a oportunidade de ir pro lago, de ir pra um parque e outras coisas. Eu venho de São Paulo. Sim. Gente, Vixe, selva de pedra. eu venho da onde a natureza são os carros. A hora que a gente vê um carro, fala, olha um carro! A gente, né? Brincadeiras à parte, mas assim, a gente começa, como a gente tem uma escassez de natureza, a gente começa a ver a beleza em umas coisas que são muito peculiares. Então, quando a gente vê uma árvore florida, o tanto de gente que você vê parando e tirando foto, porque é uma necessidade nossa. Sim. Eu morava em um bairro que se chama Presidente Altino, se alguém estiver ouvindo, fica em Osasco. E nesse bairro, eu não sei porquê, gente, não me pergunta, mas haviam porcos na rua. Eu não tô falando de porquinho, eu tô falando de porcos enormes, o tamanho dessa mesa. Isso, no meio de São Paulo. No meio de São Paulo. E eles andavam pelo bairro e todo mundo conhecia, passava a mão, fazia carinho no porco. Teve uma vez que a leitoa tava com um monte de leitãozinho. E ela foi me seguindo até a porta do prédio. E eu mandei pro meu companheiro assim, será que eu posso levar um porquinho pra casa? Aí ele respondeu, você tá louca? Você vai trazer um porco pra casa? Eu falei, ele é tão bonitinho. Mas assim, aquilo parava o meu tempo. O simples ato de eu ver aquele bicho ali na rua, sabe? O tempo parava e parecia que, olha, eu tô num lugar onde isso aqui é real, sabe? Sim. Onde eu posso viver um pouco disso também. Sim. A conexão, ela é necessária. Eu acho que essa fala toda é para dizer isso. Essa conexão que a gente tem com a essência da natureza, ela é real. A gente sente, porque quando a gente olha, a gente acha aquilo belo, a gente se transforma, a gente dá até um sorrisinho. Sim, é verdade. Pode falar. Não, Você é o cara que tem que falar aqui. Eu ia propor a gente caminhar para um lugar de ansiedade, de Vamos. máscaras, de terapia corporal. O que você... Claro. Podemos claro. seguir nesse Super. caminho? Conte um pouco. Então, falando disso, né? Eu quero trazer um pouco assim de conhecimentos da terapia corporal. Então, falando desse tempo acelerado, que é uma das razões, né, por trás de tantas crises ansiosas, uma aceleração, uma demanda, uma exigência, né, muito constante, assim, padrões muito altos e difíceis de atingir, comparações e muitos mecanismos mentais que se ativam e emocionais, né? E a ansiedade, para nós, por exemplo, para trazer um pouco da psicoterapia corporal, é um processo que vai acontecendo no corpo, a respiração ela vai ficando mais superficial, vai inflando aqui em cima, vai tendo uma tensão diafragmática e a oxigenação, a circulação sanguínea também vai diminuindo na parte inferior do corpo, na perna, né? E a pessoa vai começando a tentar buscar uma saída só por aqui. E tudo isso vai bloqueando. Então, na ansiedade, muitas vezes vira para uma pessoa ansiosa e fala assim, respira. Né? Mas o importante para uma pessoa ansiosa é expirar. Ela soltar o ar, né? Ela voltar para as pernas. Então, eu queria só relembrar aqui um ponto assim que... Pode falar, pode. Grosso modo, né? Essa coisa da respiração... Cara, é uma ciência. A respiração é uma ciência milenária, inclusive, né? Sim. Mas, grosso modo, você expirar, você está tirando energia, né? Do corpo. Então, você está com muita energia. Isso. Inspirar, você está colocando. Grosso modo, é mais ou menos isso. Então, você está com energia baixa, você inspira. Em outra análise também, a gente também pode olhar... Eu estou trazendo ansiedade pegando o gancho da coisa da cidade, né? Da natureza, ansiedade, acho que a cidade, as formações da cidade, as formações da sociedade, o que é exigido, o tempo hoje, está tudo conectado, né? Com esse tema. E falando disso, de expirar, de esvaziar, eu tenho uma visão de que todo tipo de distúrbio, todo tipo de adoecimento mental e emocional, ele tem uma conexão com algum distúrbio nessa pulsação. Algum distúrbio na respiração. Na inspiração e na expiração, que significa também a contração e o relaxamento. Existe algum nível de contração profundo, de medo que a pessoa não solta, em níveis mais profundos, né? A pessoa está com algum choque. A pessoa lá na infância passou alguma coisa, então a gente vai olhar para isso também na terapia corporal. A pessoa passou por determinadas situações na infância, ou às vezes não foi nenhum trauma. Vai ter gente assistindo a gente que vai dizer assim, não tenho esse trauma, né? Isso que chama, nossa, aquele evento. O pai não entrou em casa bêbado e me bateu com um cinto no rosto, sei lá. Beleza, tudo bem. Não, minha família era de boa.
mas às vezes existe ali um padrãozinho, um controle, né? Um exemplo que a Lúcia, que é a diretora da Cora, ela gosta de dar, a menininha que é super espontânea. A alma dela é assim, ela nasceu assim, muito espontânea, muito viva. E aí, quando ela começa a ficar muito espontânea, ela senta e abre as pernas assim, e fica, alguém fala, fecha as pernas, menina tem que ficar. Ela começa a gerar ali uma contração muscular no quadril e nas pernas, e isso vai gerando uma contração crônica. E todo um bloqueio na energia e na expressão dela, em tudo que advém dessa espontaneidade, vai ficando bloqueado. Né? Então, todo distúrbio, em algum nível, também ele está ligado a isso que você falou, né? A essa capacidade de carga e descarga, né? Que vai ser chamada assim no caminho haitiano. Muito legal. Eu concordo 100% com isso aí. Não, 100%. também. Não, porque a respiração, cara, é o portal, né? Entre o corpo e a mente, o corpo e a emoção, o corpo e a espiritualidade. É onde as coisas se conectam, né? É verdade. Né? Tem linhas que trabalham o controle da respiração para controlar a mente, né? E é fato que se a sua mente está acelerada, isso também pode ser visto na sua respiração, né? É verdade. E tem respirações, tem pranayamas do yoga para agitar, para colocar energia, né? Quando você tá Bástrica, por exemplo. E isso eu vou dizer para todo o corpo. Então, uma pessoa que ela está congelada no medo, desde a infância, por exemplo, inicialmente eu falo com certeza que ela respira muito pouco. Você pega uma pessoa que está pouco no corpo, sabe? Aquela pessoa que é mentalzona, assim, e geralmente pessoas até mais altas, assim, mais magras, assim, né? Mais sem preconceito, mas é uma pessoa que vai ser às vezes mais nerd, assim, mais com medo, assim, muito do contato. Essa pessoa, muito provavelmente, ela vai respirar muito pouco. E ela vai ter o diafragma contraído, ela vai ter os olhos. Uma pessoa com tendência à ansiedade, ela tem os olhos um pouco mais congelados. É verdade. Ela está no medo. Tem medo ali. Por trás da ansiedade, tem medo. Claro. Tem gente que fala, a ansiedade é viver no futuro, a depressão é viver no passado. Né? É muito minimalista isso. Até porque a ansiedade, eu estou fugindo de algo do passado. Se eu não tivesse algo do passado que me fizesse ficar ansioso, se o meu passado tivesse sido todo, né, como está trazendo a espiritualidade, banhado em águas sagradas, né, assim, palavras, mantras de amor e meditação, eu não ia ter ansiedade, né? Não é porque eu estou pensando no futuro. Eu estou pensando no futuro porque eu estou fugindo de alguma coisa. A ansiedade, ela é uma fuga. A pessoa está sempre correndo em algum nível, né? E a ansiedade, ela faz parte de quem a gente é, do ser humano, né? Assim, dadas as devidas proporções, a gente vai ter ansiedade mesmo, né? A gente vai se sentir ansioso naquele primeiro encontro, a gente vai se sentir ansioso, é natural. É importante, quando a gente está falando ansiedade, a gente está falando sobre transtorno de ansiedade. Exatamente. Né? Porque sentir ansiedade é saudável, inclusive, né? Exatamente. A gente está falando sobre transtorno de ansiedade. E eu queria só pontuar uma coisa. Gente, não menospreze isso que ele está falando. Eu vivi isso na pele. Quando eu comecei a fazer yoga, uma das primeiras coisas que eu falei, cara, eu não sei respirar. Tipo, você fala um negócio desse, você fala, como? Você não tá vivendo aí? Não, eu sei que eu coloco o ar para dentro e para fora, eu não respiro. É diferente, assim. Né? E até hoje, assim, depois de um tanto de tempo aí, direto eu me pego e falo, cara, eu não tô respirando. Respira. Né? Cara, eu acho que esse é uma das principais ferramentas, se não a principal ferramenta, né, cara? Eu diria que é uma ferramenta muito poderosa, mas tem gente que não vai conseguir por essa ferramenta, né? Ela já fez a cara de tipo, gente, não é pra mim. Não, é só respirar. Quando eu tô correndo também, era só respirar que eu conseguia correr mais 10 quilômetros, mas não consegui. Então, sim. Eu diria assim, né? Para algumas pessoas, por exemplo, para ela, que vai um pouco mais pela razão, talvez para você, não sei, se a gente for naquela historinha lá da vontade, da emoção e da razão, talvez a respiração seja boa para quem é da vontade. Porque assim, eu determino para mim que eu vou controlar minha respiração. E eu controlo. Maravilha! Né? Agora, se eu estou pensando em alguma coisa, eu estou na respiração, daqui a pouco eu já estou em outra coisa. Então, para quem é da razão, por exemplo, às vezes se faz necessário compreender um pouco o mecanismo de por que eu não estou respirando direito. O que acontece dentro de mim que eu estou correndo atrás de alguma coisa ou correndo de alguma coisa. Sim. Né? Só cuidado para não racionalizar demais também, né? Não, demais não. Não, eu acho que é importante a pessoa que racionaliza demais se perguntar o que eu sinto e onde está a minha vontade na minha vida. A pessoa que é da vontade se perguntar como é que eu enxergo isso, né? Trazer mais para a razão e se perguntar o que eu sinto. Aquela pessoa que está afundada no sentir, mas é importante ela compreender o sentir dela. Né? Claro. Tudo isso equilibra. Claro. Mas tudo bem também uma pessoa que tem mais facilidade pela compreensão.
Então, eu diria que, assim, a gente esbarra no caminho que você falou das personas e das máscaras. Sim. Uhum. Então, a pessoa está ansiosa e ela está respirando pouco e existe uma tensão. O que está acontecendo dentro dela, né? Esse caminho das máscaras, mesmo de eu ter que exercer papéis, Uhum. que no fundo existe uma estratégia também do Sim. meu eu mais profundo, que é obter amor, obter atenção. É uma forma de tentar resolver a vida sem olhar de fato para o que precisa ser olhado, né? Para qual a angústia que está por trás da minha ansiedade. E aí as pessoas usam as máscaras e acabam buscando no outro, né? Uhum. No outro em 3 etapas. Primeiro, desde a infância, a gente busca um amor perfeito dos nossos pais, que não vai acontecer. Exclusivo, né? Exclusivo e perfeito, né? Assim, aquela coisa... Uhum. Tem até uma confusão dentro desse amor, que é assim, ao mesmo tempo que eu quero ser amado perfeitamente, existem casos que os pais amam a criança demais e não se amam entre si, a criança também acha que tem uma coisa errada. Mas se os pais se amam muito entre si, a criança também se sente abandonada. É uma coisa impossível, né? Não tem solução, impossível. gente. Não tem solução. Mas a gente quer esse amor perfeito. Quando isso não dá certo, a nossa consciência não, né? Essa parte da nossa consciência que está buscando esses atalhos, ela vai buscar o reconhecimento como um substituto por amor. Não é que é ruim ser reconhecido, é bom ser reconhecido. É legal quando você faz um bom trabalho ou você ajuda pessoas, é legal, não tem nada de É um errado. jeito de ser amado, né? Mas se você busca isso como uma forma de dar um sentido e de aplacar, né, as dores e as angústias que você sente, dar um sentido na sua vida, isso vai ser um problema, porque você vai virar um prisioneiro do outro, né? E aí, quando você não consegue o reconhecimento, geralmente a pessoa se retira. Geralmente a pessoa, ela... digamos assim, estrategicamente ou com motivos ocultos, ela abandona o contato para o outro, mas no fundo ela ainda Sim. deseja. Abandona como defesa, né? Como defesa. Não porque quer. Tipo assim, exatamente. então eu não preciso de vocês, então eu vou ficar aqui sozinho, então eu não vou contribuir também. Né? Vocês não vão me ter também. Sim, né? sim. Assim, são esses 3 caminhos. E aí as máscaras vêm nesse lugar, que acaba colocando muito fora. E uma evitação, né? Talvez esse seja um caminho. O que está por trás da ansiedade, o que está por trás da depressão, às vezes, né? Um medo muito profundo de algumas coisas, uma dificuldade de encarar, às vezes, o que precisa ser encarado. E a gente fica preso nessas defesas, nessas máscaras e vão gerando, enfim, né? Andando em círculos, às vezes, né? Uma desconexão geral, né? Vai tudo se desconectando e você vai se desmontando, né? Sim. E assim, de fato, né? Nós seres humanos, a gente sabe, muitas linhas da psicologia trazem isso. A gente busca, em última instância, o amor do outro, né? A gente quer ser amado. Ponto. Exato. É isso que a gente quer. E a forma como a gente vai encontrar isso é que muitas vezes nos adoece, né? Porque a gente vai deixando de ter essa conexão com a gente mesmo, deixando de entender que isso vai acontecer, a gente vai querer, mas a gente vai colocando isso aqui de lado. Essa é a minha vontade, ou esse meu sentir, ou o meu racionalizar, você vai colocando para um canto em busca dessa máxima que é o outro, né? E você sabe, enquanto a gente estava falando agora, eu estava pensando que é muito complicado, é muito complexo, né? Nossa, como é que a gente sai disso? Cara, não sai. A gente tem que superar isso, né? Tem que, ou seja, e eu pensando de novo no ponto de vista da espiritualidade, né? Assim, da meditação, por exemplo. Meditação seria uma prática disso, um exercício disso. A meditação, o que você faz? Você observa a distância. Não é que você vai... a mente é um cavalo selvagem, né? Você não vai pegar e laçar o cavalo selvagem e ficar segurando aí o que a gente quer fazer, né? Aí o cavalo vai estar te levando, não adianta, ele vai te levar. Né? Porque esse mecanismo todo que você descreveu muito bem, ele é muito forte. Ele tem a gente dá muita força para isso. É muito forte. Né? A gente dá muita força para isso. Então vira um cavalo selvagem forte, não adianta, não briga com ele, né? Mas quem sabe se colocar assim, observar, né? Ser testemunha disso acontecer, né? Porque é um exercício, é um exercício imenso, diário, que a gente tem que fazer, e a meditação serve para isso, você se colocar como testemunha do que está acontecendo. Ou seja, quando a gente faz isso de testemunhar, né, a gente não é mais levado por esse cavalo selvagem, né? É isso. Então é um caminho. É um caminho. Eu acho, na verdade, eu acredito nisso, né? Eu acredito que um caminho de autoconhecimento
ele encontra com algum momento com a meditação, né? A pessoa ela precisa em algum momento fazer ali 10 minutos de prática de silêncio, porque é exatamente isso. Ainda mais na sociedade que a gente vive, a mente ela é muito astuta e ela é muito acelerada, né? E tem dias que a gente consegue se conectar mais, tem dia que a gente consegue passar uma semana na chapada, mas eu concordo com você, né? Assim, ter uma prática que seja uma prática de silêncio ajuda muito, né? Assim, Pois é, mas assim, a gente tem feito isso, assim, de desmistificar um pouco a meditação também, né? Assim, Sim. meditação é isso, é se colocar como testemunha. A gente pode fazer isso em qualquer momento da vida, assim, né, cara? Você pode estar aperreado no trabalho, você para e testemunha, percebe o que está acontecendo ali, né? Eu gosto de eu sou terapeuta, né? Sou psicólogo, terapeuta, atendo. Eu gosto de começar minhas sessões com 1 minuto de silêncio, assim. Percebe onde você tá. Para você até para você trazer essa pessoa para aquele momento presente, né? Ela tá com você. Para ela se conectar com ela, para ela conseguir de alguma forma usar esse tempo útil para ela e não com a cabeça pensando que daqui 10 minutos eu tenho que sair daqui, porque se eu sair daqui às 8h30 eu não consigo chegar não sei aonde. Então assim, realmente esse momento é seu, então se conecta com você mesmo, né? E a gente tem os melhores insights, né? Quando se faz um silêncio antes, né? Terrível. Acho terrível. Eu sou a razão aqui. Acho terrível. Mas aí, agora, curiosidade, com certeza, de muitas pessoas que estão nos assistindo, conta pra gente um pouquinho de como é uma sessão, por exemplo, da COR. O que acontece? Como que é? Ela vai estar lá, ela vai falar, ela não vai falar, ela vai se mexer, você vai olhar o quê? Enfim, Legal. É uma grande curiosidade. Legal. Olha, ela pode seguir por muitos caminhos, mas via de regra existe um caminho que é o mais comum de acontecer. O caminho mais comum é um momento inicial, né? Acho que como todas as sessões de psicoterapia, e depois tem um momento, eu trabalho assim, né? Pode ter pessoas que trabalhem diferente, mas eu trabalho assim, algumas pessoas que eu conheço trabalham assim. Depois tem um momento um pouco mais de análise, onde se conversa, né? Onde a pessoa está, se tem alguma demanda, se tem algo que a pessoa queira trazer para aquela sessão específica. E tem um caminho de fundo que vai acontecendo dentro dessa análise também, fora o que a pessoa traz, né? Tem uma professora nossa que ela fala, terapia não é apagar incêndio. Não é aquele negócio de, aconteceu na minha semana, ficar resolvendo isso, você não vai muito adiante, né? Legal, às vezes ajuda, às vezes é importante, mas não vai resolver. Então, tem sempre um caminho de fundo que a gente vai olhando, tanto pelo corpo da pessoa, qual a estrutura da pessoa, qual que é a questão da alma daquela pessoa, né? Qual o desafio, o que ela está enfrentando, ela tem uma questão com limite, ela tem uma questão de falta de nutrição, de falta de amor, ela tem uma questão de muita carga, muita agressividade, né? Assim, em que lugar que essa pessoa está? O que ela está precisando caminhar naquele momento? Então, isso está sempre de fundo para mim, independente da pessoa trazer algo naquela sessão ou não. Então, vou observando o que a gente está trabalhando, para onde a gente está caminhando. Temos uma conversa e, em algum momento, são propostos exercícios, que aí são os exercícios da bioenergética, são os exercícios haitianos, que pode variar de um exercício que é a cadeirinha, que é um exercício de grounding, que a gente chama, que traz mais sensação para as pernas, mais sensação para os pés, ajuda a circulação sanguínea e oxigênio mesmo, e toda essa carga baixar um pouco da cabeça para as pernas. Tem exercícios de expressão, de bater pernas, de bater com um porrete, assim, num bambu, no cubo. Então, tem exercícios só de respiração, tem exercícios para trauma, que são mais vibracionais, o corpo da pessoa entra em vibrações espontâneas e vai liberando traumas de forma mais autônoma, né? Assim, o próprio corpo vai liberando. Então, tem esses caminhos do corpo que a gente usa. E dentro disso, eu converso, vou observando. Tem processos mais intensos. Geralmente acontecem mais em grupo, acho por causa da energia do grupo, o campo do grupo. Às vezes acontece no individual. Processos muito intensos. Quando tem emoção muito forte ali, a pessoa chega com uma raiva, com uma dor, com alguma coisa muito pronta, às vezes acontece um processo intenso. Mas em grupos, às vezes acontecem processos muito profundos. E as outras pessoas, elas trabalham junto, né? Então eu posso pegar alguém e ele pode representar alguém que você está com algum sentimento para trabalhar, e aí você expressa tudo isso, e o fato dele estar no campo, às vezes, transforma esses processos em processos profundos e intensos, né? Naquele momento, com expressões onde a pessoa, às vezes, atravessa uma camada ali mesmo, de uma dor emocional, de alguma coisa que ela não enxergava, ela consegue realmente dar um salto. O John fala, né? O John Perracos, que é o
o idealizador da Core Energetics, esposo da Eva Pierracos, ele fala, a pessoa que ela compreende que algo pode ser diferente na vida dela, se você se fez essa pergunta, ou se você se fez a pergunta, será que isso pode ser mais fácil? Será que a minha vida pode ser mais fácil? Será que determinada área pode ser um pouco menos sofrida? Que as coisas podem funcionar de outro jeito? Será que a vida tem que ser assim, sabe? Todo dia ela faz tudo sempre, né? Será? Será? Ou será que as coisas podem ser diferentes? Ele fala, a pessoa que se faz essa pergunta, ela já fez metade do processo terapêutico. E ela está pronta para chegar na terapia, né? Mas o começo é essa pergunta. Será? Será que eu posso sentir diferente? Será que eu posso reagir diferente com meu filho, com a minha esposa, nessa situação, nessa outra? Sabe? Acho que esse é um primeiro ponto do processo. Estou emendando aqui, você me perguntou Sim. da terapia, mas eu estou trazendo como que se chega na terapia, né? Uma pergunta Como se inicial. chega. Mas é isso, né? Eu estou dizendo isso para dizer que a terapia também, mesmo que você esteja com um terapeuta brilhante, também é muito o momento que o cliente / paciente, depende da linha que chama, mas é o momento que esse cliente vai estar pronto para entrar em determinado lugar. Então, sem empurrar a pessoa. Totalmente, Né? Tem cliente que chega lá que fala que maravilha, você vê o processo terapêutico, e tem gente que você tem que ir mais junto, vamos aqui, vamos olhar. Né? E tudo bem também. Né? A Lúcia, que é a diretora lá nossa, que é professora também, eu não sei como que está isso para psicanálise, para as correntes de psicanálise, então não tenho acompanhado muito essa parte acadêmica, né? Mas ela tem falado assim, a gente tem usado muito a palavra resistência, né? Porque está resistindo, mas assim, é o tempo. Sim. Então, se o terapeuta fala, nossa, estou batendo uma resistência, o terapeuta está querendo impor alguma coisa. Porque o cliente não está pronto. Exato. Na psicanálise ela é muito forte nisso, assim. Não existe tempo do psicanalista, existe tempo da pessoa, do analisando. Exato. Então não existe mais resistência. Não existe, Se não isso. tá pronto, é aquilo ali. Exato. Né? Estamos aqui. Agora, achei interessante o que você falou, cara. Eu concordo 100%. Terapia não é para apagar incêndio. Aí eu tô gostando também de um conceito novo. Terapia preventiva. Eu gostei. Né? Adaptativa. Terapia preventiva. Preventiva. Para prevenir. Não é que a pessoa chega lá já cheia de problemas. Faz terapia para prevenir. Vamos evitar, Vamos né? evitar. Chegar nesse nível aqui. Fora que o problema que a pessoa leva para terapia dificilmente é o maior problema da vida da pessoa. Não. Né? É só a casca da cebola. Não, geralmente é o sintoma do problema. Exatamente. A gente está conversando com... Isso é muito nítido, né? Exato. Quando a gente está ali no set psicanalítico, enfim, tá no momento com o nosso analisando, você sabe que você está conversando com o sintoma, né? Ai, porque eu não... eu sou muito cansada, não consigo levantar da cama, porque eu não consigo fazer as coisas. Você está conversando com o sintoma da situação, né? Você sabe disso. Totalmente. E aí, qual que é a sua função, né? Enquanto terapeuta? A sua função é fazer com que ele fale. Sim. O que, de fato, faz ele ter esse sintoma. Sim. E é esse o processo que a gente fala tanto, né? Que na terapia, não é o terapeuta que faz a terapia. Né? Não sou eu. Quantas vezes, né, gente? 10 minutos conversando com a pessoa, você fala, essa pessoa aí, se ela perceber tal coisa, acabou. Então, numa sessão assim, se ela chegasse na sessão e você pudesse falar pra ela, o negócio é esse aqui, acabou, você faz isso assim, assado, acabou. Mas não Dependendo, ela sai correndo. Sai correndo. Ela fala mal de você. Né? Exatamente. Ela precisa, processar tudo isso. Então, quando a gente fala em terapia, a gente tá falando nisso. A gente tá falando num processo de maturação para você conseguir olhar para o que de fato fez aquele sintoma chegar na sua vida e como você volta lá para a causa raiz disso e ressignifica tudo isso. Um parêntese aqui, você fala tô cansada. Acho que é um sintoma muito comum. É muito comum. Dia, né? Que acompanha tanto a depressão quanto acompanha também pessoas que às vezes estão felizes, mas estão sem energia, né? E aí no Patrick vai ter uma parte do trabalho que ele fala das matrizes do eu inferior. Uma parte bem espiritual, porque parece com os pecados capitais, mas não com esse contexto distorcido também, né? Porque o contexto religioso dos pecados capitais original era errar o alvo. Né? A palavra pecado é errar o alvo. Então, o Patrick traz essas matrizes do eu inferior, que aí é uma camada mais profunda nossa. O mapa da consciência que a gente enxerga é assim, tem a máscara aqui, né? Que é essa camada aí visível, né? Ilusória, que eu quero parecer para o outro. Dentro disso tem eu inferior, tem dores, tem raivas, tem questões não expressas, tem preguiça. E dentro disso tem dores que envolvem a essência. Claro que isso é dinâmico, né? Claro que a nossa essência se manifesta no dia a dia, né? Mas em grau de superficialidade é assim que se desenha. A preguiça é uma das matrizes e a preguiça ela é vista, sim, como um sintoma de coisas não expressas.
Então, se a pessoa está com falta de energia, está assim... O que está preso, né, aqui dentro do meu sistema, imaginando o nosso sistema energético, emocional, como uma tubulação de uma casa, né? A água não está saindo direito aqui na torneira, né? Está fraco aqui, não está rolando. Então, a minha energia não está rolando, não está fluindo. O que está entupindo? Né? O que eu não estou expressando? O que ficou guardado? O que está dolorido? Qual raiva que eu não expressei? O que está não expresso? Então, sintoma, né? E essas coisas acontecem. A pessoa chega falando, minha relação com meu pai é ótima. Quero falar da minha mãe. Quando você vai tocar no pai... Muito ótimo, né? Muito ótimo. Não, Achamos o problema. Não, eu acho isso fantástico, assim. Gente, é muito bom, né? Batata, assim. Eu quero falar da minha mãe. O problema tá no pai. Muitas vezes. Aí você fala... não, porque as relações, elas se conectam, né? Elas se completam, né? A gente, é óbvio... E muitas vezes, né? Eu pareço... Eu tenho a sensação de que eu tô trabalhando um problema que eu tenho com meu pai, mas, na verdade, eu tô trabalhando o problema que a minha mãe tem comigo, porque essa característica é do meu pai. Então, as coisas, elas vão se entrelaçando, né? Não tem, ainda mais pensando psicanaliticamente, a questão do Édipo, né, cara? É aquela triangulação ali que tá sendo trabalhada, né? A pessoa chega e fala, né? Porque minha mãe fazia isso comigo quando era criança. E onde é que estava seu pai? Exatamente, para deixar. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, cara, que a gente tem falado também, mas antes, eu pedi para você, por favor, se inscrever, aperta o botãozinho aí, ativar o sininho, curtir, compartilhar, etc. Porque eu imagino que essa conversa vai ajudar bastante gente. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, cara, é o negócio da expressão, né? Cara, saúde, para mim, é isso. Saúde mental é você poder se expressar. Se puder resumir, é isso, né? Assim, tipo, você pode ver que tem alguma coisa ali reprimida, que tem uma coisa que você está segurando, e você está expressando ela de um outro jeito. Às vezes, não, mas eu me expresso. Pô, mas exageradamente. Mas calma, se está exageradamente é porque você não está indo no ponto que você precisa, né? Então, cara, a gente poder falar... uma máscara. É mais uma máscara. Exagerado, ele é máscara. Exatamente, A gente poder se expressar, dizer quem a gente é, poder ser a gente mesmo. E não, o poder que eu quero dizer é ter coragem de, né? Ser autorizado né? A ser a gente mesmo. Essa é a grande questão. Para quem é pai e mãe, eu acho que se puder fazer alguma coisa para o seu filho em termos de saúde mental, é deixar ele ser ele mesmo. Né? Não é isso? Eu sei que deve ser um trabalho mais difícil que tem ser pai e mãe. Eu tenho um de 13 lá em casa. Ah, é? 3? 13. 13? Nossa, Ixi, então você sabe mais do que a gente sobre Nossa. isso. Então, ajuda a gente aí, cara. Pelo amor de Deus. Qual Como a colocar... pergunta? Como deixar o filho ser ele mesmo e, ao mesmo tempo, educar? Olha, é complexo. Eu acho que primeiro eu preciso saber se eu me deixo ser eu mesmo. Porque a maioria das dificuldades que eu vou passar para o meu filho e das repressões, elas vão ser suas, geracionais, né? Assim, é o que diz a Bíblia lá. A gente está misturando espiritualidade, né? A Bíblia fala os pecados vão passar por gerações, né? Para mim é isso, é geracional. Meu pai fez de um jeito comigo, eu filtro um pouquinho, mas eu passo aquela tragédia, né? Assim, aquele comportamento, aquela repressão, né? Cara, o dia eu tava viajando, assim, pensando assim, sabe quando você vai fazer... Você vai lá, você vai fazer o pré-natal, você vai lá todo mês, aí você fala sobre doenças pré-existentes, doença do seu pai, doença da sua mãe. Tô só esperando que vai vir disso Será que vai chegar um dia que a gente faça isso para falar sobre traumas geracionais? Quais são os traumas geracionais da sua família? Pra você não passar pro seu filho. Olha, acho que vai chegar um dia que a gente vai conectar tudo. A gente vai olhar para as doenças físicas e vai compreender que isso também está no campo das crenças, no campo dos traumas, no campo dos comportamentos, e que tudo é uma coisa só. E que aquela doença diz sobre outros campos também. Exato. Diz sobre a forma daquela família pensar, sobre a forma daquela família sentir, sobre os bloqueios, sobre as crenças, sobre a forma de ver o mundo, né? Eu acho que essa conexão pode ser que um dia chegue nesse ponto todo, né? Tudo junto. E a core e a bioenergética e tal, elas são sensacionais, porque... vai por um caminho que não tem como errar, né, cara? O corpo não mente. A mente mente, né? O corpo não mente. O corpo é um mapa. O corpo é um mapa. Não tem como errar aí. Não tem como errar. Você, tipo assim, você não tem como chegar e falar assim, você se engana na mente, mas eu vou enganar meu corpo. Eu não vou deixar ele... Não é assim, não tem como, né, cara? De alguma forma ele vai falar. É verdade. E ele vai falar... O corpo vai falar quando ele não estiver bem. Você pode falar, não, eu tô ótima. Nossa, eu tô maravilhosa. Você vai sentir aquela dorzinha aqui no pescoço. Você vai sentir uma dor de barriga. Dor de cabeça. A cabeça vai doer. A perna vai pesar. Alguma coisa o seu corpo vai manifestar no sentido de, oi, amiga,
para aí, ó. É. Presta atenção em mim. Escuta o que você tá vivendo, né? Além de ser um mapa dos nossos traumas, porque sim, né? Tá tudo registrado. Não tem como. Não tem como uma pessoa que tá respirando muito pouco não tem um processo de medo, de pavor. Não tem como uma pessoa que tá, né, enfim, com o diafragma contraído, não tem um grau de ansiedade, de medo, de fuga do momento presente, né? Esse determinado tipo de coisa, assim. E... Peraí, agora vai ter um corte aqui. Tá tem tudo problema não. certo. Mas me assim, puxou. mas uma coisa, você falou sobre ansiedade, você falou o sintoma normalmente que a Cori vê, que é tá mais para cima e tal. Como é que é a depressão? Como é que a depressão se manifesta no corpo? Olha, a depressão, ao meu ver, assim, né? De acordo com o que eu estudei, não tô nem pegando assim, se alguém estiver vendo e falar, tem esse ponto aqui, mas ao meu ver, e segundo os meus estudos também, a depressão, ela vem naturalmente de um esvaziamento, né? A pessoa, ela não sustenta muita energia dentro, mas sempre tem alguma contração mais profunda localizada. Sempre tem uma, como a preguiça, como sintoma, a depressão vai ter muito essa falta de vontade, essa falta de visão da vida, né? Então, tem muita coisa não expressa na depressão, sempre. Então, tem contração. Se tem muita coisa não expressa, e se elas estão ali, porque se elas tivessem sumido também, eu teria expressado de alguma forma. Se elas estão ali, elas estão em algum lugar no corpo também. Então, tem algum lugar que eu estou contraindo, que eu congelei, que eu travei aquilo ali. E aí vai tendo uma desistência, porque a pessoa também se encontra sem caminhos, né? Assim, aquela coisa vai entupindo o sistema da pessoa. Então, uma pessoa com depressão, é importante ela mover a energia. É importante ela, ou na terapia a gente vai botar ela para começar a bater, para começar a ampliar a respiração. É importante ela fazer uma caminhada, uma corrida, ela fazer um box, ela expressar a raiva, né? Com certeza vai ajudar a dar um passinho. Claro que dependendo do grau de depressão que a pessoa tiver, ela vai precisar, às vezes, de um fármaco. Né? Eu, embora conecte a psicologia com a espiritualidade, eu sei da importância, embora às vezes mal utilizado, embora às vezes exagerado, dopando muitas pessoas que às vezes não precisava, ou psiquiatras que falam, você vai tomar isso a vida toda, eu tenho pavor dessa frase. A vida toda é muita coisa. Né? Pode ter algum caso? Pode. De alguém que tem uma questão muito grave? Pode acontecer, mas isso vai sendo analisado e construído. Tem psiquiatra que a pessoa chega e fala, isso aqui é uma... vê uma vez a pessoa, duas vezes já 30 diagnóstico. Não, 30 minutos é muito tempo. 30 minutos é uma consulta boa. Mas que é importante em alguns casos, ou se é. A pessoa, às vezes, ela já não tem ali, sabe? Porque é isso, a coisa começa aqui, começa no pensamento, começa no emocional, mas às vezes aquilo ali, aquele padrão emocional e comportamental já drenou os hormônios e os neurotransmissores, já não tem mais, entende? A pessoa já tá... Não tem pra dar, né? Não tem, o carro já tá ali enguiçado mesmo. E às vezes o remédio vai ajudar... Ele vai começar, né? A gente sempre fala muito que o remédio, muitas vezes, ele é o que propicia que a pessoa, de fato, esteja na terapia. Sim. Né? É porque o remédio ele vai ser o fio condutor para a pessoa conseguir estar na terapia e sustentar a terapia. Sim. Porque, de novo, eu brinco falando que terapia é difícil. É difícil, né? Você, de fato, estar na terapia e sustentar aquele momento não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, né? Então, assim, o remédio, muitas vezes, ele vai ser o que vai sustentar a pessoa ali para que ela consiga se olhar, para que ela consiga começar a entender estes processos e, em algum momento, ela vai conseguir sustentar sem a medicação. Eu acho que é o ideal, né? Na maioria dos casos, é isso. Exceto algumas exceções. Sim. Na maioria dos casos, eu acho que o caminho é o remédio levanta, dá um suporte, a pessoa consegue começar a fazer uma atividade, consegue ir numa terapia, que seja 1, 2, que seja 3 anos. Mas já chegou gente pra mim de falar assim, eu tomo remédio há 12 anos. Sim. Sou de 26 anos. Sim. E aí, vamos entender vamos o que conversar está sustentando isso? Né? Relembrar que remédio não cura, né? Mas terapias pode chegar perto disso. Compreender o padrão, a crença que está por trás, né? E quando a gente fala sobre crença, eu acho que a gente está falando eu estou falando de uma das camadas mais profundas da construção de tudo isso que a gente está falando da psique, de máscaras, de etc. Porque aquela atmosfera, mesmo, não estou nem falando da crença que é dita, sabe? Assim, o mundo é cruel, o tempo é dia. Não estou nem falando dessas frases. Às vezes tem coisas que são... estruturais, né? Estruturais e assim... é uma ressonância, uma coisa que não precisa ser dito na sua casa. Sim. Mas você compreende que o mundo tá é ali. daquele jeito. Sim, foi né? posto. De alguma forma aquilo foi posto. De alguma né? forma tá claro. E essas coisas, elas vão moldando, né?
a nossa alma, num sentido de que a gente só vai enxergando o mundo daquele jeito, né? Então, eu acho que... Assim, é isso aí, cara. Infelizmente, eu tava É isso cheio que de eu coisa ia pra falar aí. Acabou. Mas só pra gente encerrar, cara, eu queria que você desse dicas do seu conhecimento corporal e tal. O que as pessoas podem fazer em casa para lidar com ansiedade e depressão, por exemplo? Por exemplo, esporte, que tipo de Ótimo. esporte? Olha, dicas básicas, isso que eu dou para os meus clientes, né? Tem um doutor que se chama, ele já faleceu, que ele é autor do livro Anticâncer, ele é autor do livro Curar. Ele é um médico e psicoterapeuta, o nome dele é David Servan Schreiber. Ele tem um livro Curar, que é Curar Depressão e Ansiedade Sem Medicamentos. É um livro bacana, alguns estudos, né, feitos com caminhos mais naturais. Ele fala de observação dele para pessoas deprimidas, a caminhada, como uma estimulação bilateral, tipo NDR, né? Sim. E ele fala da ansiedade muito a bicicleta. Ah, por que essa diferenciação? Não, qualquer movimento é maravilhoso. Eu penso assim, tem um movimento que a pessoa gosta, tem algo que faça ela mover o corpo, uma pessoa que está deprimida, ela consegue ir para academia, que maravilha. Ela vai ganhar carga, ela vai ganhar força, né? Mas ela consegue caminhar, ela vai estimular os dois lados, ela vai movimentar alguma coisa para integrar dentro dela. A ansiedade, eu costumo falar muito da bicicleta, porque a bicicleta joga a energia para baixo, né? Mais do que a caminhada. Muito mais. Na corrida, às vezes eu saio da esteira assim, né? Meio Você flutuando. você põe o pé no chão, você não sente direito o chão, você fala, opa! Isso porque você tá com a energia, você tá com o seu centro gravitacional, assim, meio Até no porque a alto. respiração fica muito superficial na corrida. A sua Fica. respiração fica... E na bike ela você não tá desce, né? chutando pra baixo, né? Na bicicleta. Então, assim, eu acho que ansiedade e depressão, eu daria a dica assim, primeiro, observe seu corpo, né? Observe o que está por trás, quais são os mecanismos que estão na sua vida. Tem algo que dá para mudar, né? Na rotina, no dia a dia, nas relações. Estou falando de mudanças radicais, de coisas, né? Não é que não tá no outro. Às vezes está no ambiente, mas às vezes não dá para mudar o ambiente. Às vezes o trabalho é tóxico, mas às vezes não dá para mudar. Às vezes meu marido tá difícil, mas não vai rolar, entende? Assim, toda uma coisa em jogo. Então, assim, primeiro comece a dar vazão para tudo isso que está difícil de lidar. Eu acho que esse é o primeiro caminho, né? Então, movimente seu corpo, expresse, se possível, busque uma terapia. Tem terapia social, né? Nas universidades, no CEUB, UNB, IESB, sei lá, várias faculdades oferecem. No SUS também. Todas No têm. SUS, a CORE tem uma terapia social que é paga, mas assim, o tanto que a pessoa pode, né? Assim, a pessoa chega e fala, realmente só posso tanto, né? Conversado, mas até a CORE tem uma terapia social, o SUS, né? Enfim, muitos caminhos para a pessoa buscar. Então, busque ajuda, né? Se preciso, se tiver já num limite, toma um remédio, não tenha vergonha, né? Às vezes ajuda. Eu acho Sim, que super. psiquiatra. a gente está né? falando aqui de caminhos espirituais, né? Ou então você tem uma conexão espiritual, pratica, medita, faz um silêncio, né? Mas acho que da linha do meu caminho, eu diria assim, né? Movimente seu corpo também. Traga para o seu bacana. corpo, né? É muito legal. Isso aí é milagroso, praticamente. Né? São muitos os caminhos, né? Assim, a pessoa vai agarrando aqui, vai agarrando dali, às vezes ela vai conseguindo mudar um pouquinho o lugar, né? Eu sei que às vezes não é fácil, mas às vezes assim, às vezes é uma pequena mudança. Então, de tudo que a gente falou aqui, às vezes a pessoa consegue buscar uma terapia, é maravilhoso. Não tem tempo para outra coisa. Não, às vezes eu só consigo fazer ali uma caminhada de 10 minutos. Faz o que você consegue, é melhor o pouco que eu dou conta do que o muito que me gera mais frustração, gera mais mais autocobrança. Vai gerar isso mais aí. ansiedade ainda. Então, né? um pouquinho ele é maravilhoso, né? Eu quero só terminar falando do site da Core. Claro. É o site geral da Core, não tem a ver comigo. Não, a gente coloca na descrição Tá. desse vídeo. Que é www.coreenergetics.org.br, né? Lá tem informações, tem terapeutas. O meu Instagram vai estar aí, né? Vai estar A gente junto põe aí também. já. Coloca lá. Então tá fácil para quem quiser conhecer. E parabenizar vocês, né, por esse programa Obrigada. legal, maravilhoso, que essa iniciativa ela realmente seja abençoada aí pela espiritualidade, né, que Amém. vocês possam realmente prosperar Que e chamar assim cada vez mais seja. pessoas. Acho que é uma mensagem muito legal, as pessoas que vocês chamam aqui, né? Convido até quem está assistindo aqui para assistir outros. Tem o do Marcos, né? O do Marcos, que é um terapeuta fantástico, Ele né? é. O Marcos já foi meu terapeuta, inclusive. A Darisha, que, né, do Tantra, falando sobre Linda. sexualidade, coisas maravilhosas que eu vi, eu falei, nossa, precisa mais gente ver isso, né? Então que expanda mesmo, que isso comece a circular e chegar em mais pessoas, que tem coisas maravilhosas. Parabéns. A gente Obrigado, agradece cara. muito. Muito obrigado. E você que está aí assistindo a gente, gostou desse conteúdo? Deixa seu like, se inscreve, né, no nosso canal. Isso ajuda muito a gente também. Ficou com alguma dúvida?
tá com alguma questão, alguma coisa que a gente falou aqui, que você falou, puxa, não entendi direito, pode deixar aqui nos nossos comentários. A gente conversa com o Radica, ele responde, a gente responde também. Se você tá precisando de ajuda, eu queria achar uma terapia social, não tô conseguindo, onde que eu vou, deixa aqui nos nossos comentários. Me ajuda a achar, a gente ajuda vocês a acharem, assim. Esse canal, ele foi criado com a intenção da gente popularizar a saúde mental, da gente trazer o autoconhecimento, de fato, para uma linguagem popular e para pessoas dos mais diferentes níveis de acesso. A gente tem a nossa escola de autoconhecimento, a gente tem os nossos cursos, tem tudo mais, mas a gente quer também proporcionar isso de uma forma cada vez mais ampla e divulgar cada vez mais trabalhos tão legais como o seu, Radica. Obrigada. Obrigado, pelo viu? convite, gente. Demais.